Olá, meninas e meninos! Hoje nós vamos ler duas histórias bem divertidas. Uma delas é Os 10 Sacizinhos. Esse é um livro escrito pela premiada escritora Tatiana Belink e ilustrado pelo Roberto Weigand. Foi publicado pela editora Paulinas. A outra história se chama As 9 Filhas e é uma cantiga popular que o escritor José Mauro Brant incluiu no livro Enquanto o Sono Não Vem. Esse livro foi ilustrado pela Ana Maria Moura e publicado pela editora Rocco. Preparados? Então vamos começar com as 9 filhas. Era uma velha que tinha 9 filhas. Foram todas comer biscoito. Deu um tangulonomângulo numa delas e das 9 ficaram 8. Essas 8, meu bem, que ficaram, foram juntas jogar confete. Deu um tangulonomângulo numa delas e das 8 ficaram 7. Essas 7, meu bem, que ficaram, foram juntas aprender francês. Deu um tangulonomângulo numa delas e das 7 ficaram 6. Essas 6, meu bem, que ficaram, foram juntas comprar um brinco. Deu um tangulonomângulo numa delas e das 6 ficaram 5. Essas 5, meu bem, que ficaram, foram juntas pintar um quadro. Deu um tangulonomângulo numa delas e das 5 ficaram 4. Essas 4, meu bem, que ficaram, foram juntas jogar xadrez. Deu um tangulonomângulo numa delas e das 4 ficaram 3. Essas 3, meu bem, que ficaram, foram juntas passear nas ruas. Deu um tangulonomângulo numa delas e das 3 ficaram 2. Essas 2, meu bem, que ficaram, viajaram para Paraibuna. Deu um tangulonomângulo numa delas e das 2 ficou só uma. Essa uma, meu bem, que ficou, resolveu comer feijão. Deu um tangulonomângulo nela e acabou-se a geração. Agora vamos para os 10 sacizinhos da Tatiana Belink. Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca mais se moveu, e sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito. O biscoito estava velho e sobraram 8. Eram 8 os sacizinhos. Um foi de charrete. A charrete emborcou e sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Um foi contra as leis, então teve que fugir e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. Um colocou brinco, era um brinco enferrujado, e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos. Um foi ao teatro. O teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 os sacizinhos. Um foi para o xadrez e não conseguiu safar-se, e sobraram 3. Eram 3 os sacizinhos. Um comeu arroz. O arroz era mofado e sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos. Um ficou em jejum. O jejum foi demasiado e sobrou só um. Sobrou um só sacizinho, comeu urucum. Urucum não é comida e não sobrou nenhum. Mas de volta os trouxe a cuca, todos de uma vez. E agora os sacizinhos, outra vez, são 10. Gente, o que vocês acharam dessas histórias? A proposta agora é vocês conversarem sobre elas, com
compartilharem com seus colegas, seus irmãos, seus pais ou seus professores o que vocês pensaram e o que sentiram durante essa roda de leitura. Por exemplo, vocês não acharam estranho as meninas desaparecendo ao longo da história? O que será que aconteceu com elas? O que vocês acham que é tangolonomângulo? Que palavra estranha, né? Na segunda história, são os sacizinhos que vão sumindo, cada um por um motivo diferente. Mas no final, a Cuca traz eles todos de volta com a sua cartola mágica. Se vocês tivessem uma cartola como a da Cuca, o que vocês fariam desaparecer? E o que vocês gostariam de fazer aparecer? Uma vez, um menino me disse que achava que foi a própria Cuca quem fez todos os sacizinhos sumirem, porque ela aparece em todas as cenas do livro. Vocês acham que esse menino tem razão? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima roda, ó. Tchau!